Olá, nono ano, tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Pessoal, é o seguinte, olha, a nossa aula de hoje, tá? Dia 29, a nossa aula eu vou passar uma atividade para vocês, vai ser referente a uma atividade do livro, tá? Então, vocês, por favor, anotem aí a atividade da página 147, tá? Que a gente vai estar informando a vocês aí. Então, olha só, da página 147, nós iremos fazer, tá? A questão 2, a questão 3 e a questão 6. Repetindo, página 147, questão 2, questão 3 e questão 6, tá? Depois nós iremos para a página 151, tá? Página 151. Nós vamos fazer as questões aí 9, 10, 11 e a 15. Como vocês podem ver, todas essas questões são direcionadas à função afim, né? Que foi o nosso último, né? A nossa última abordagem da aula anterior. Então, nós falamos sobre função polinomial do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Então, vocês irão tentar resolver essas questões, tá? Do livro, atividade do livro. Deixa eu só fazer um rápido comentário aqui com vocês em relação, tá, à função. Vocês sabem que eu falei para vocês que a função é uma situação que depende, né, é uma grandeza que depende de uma outra grandeza para poder existir, tá? Nós temos também, dentro da função afim, nós temos dois tipos de função, né? Nós temos a crescente e temos a decrescente. A crescente, né, é aquela em que começa do menor valor e com o passar do tempo vai aumentando, né? Se nós jogarmos para o nosso cotidiano, a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, um pãozinho. Então, um pãozinho custa X, vamos supor, né? Então, 2 já vai custar o quê? 2x, e assim sucessivamente, não é isso? Então, isso é uma função crescente, né? A questão no qual o valor que eu vou pagar pela quantidade de pães, né? O valor que eu vou pagar pelos pães vai depender da quantidade, né? Então, quanto menos quantidade, quanto menos pãezinho, o valor com certeza será proporcional àquela quantidade. E quanto mais, né, pãezinho, maior vai ser o valor, né? Lembra lá do que eu falei para vocês na aula anterior do combustível? Então, um litro de combustível, vamos supor, é R$3, né? Se você coloca então 10 litros de combustível no seu carro, você vai pagar os mesmos R$3? Obviamente que não, né? Aumentou a quantidade de combustível, aumentou a quantidade de litro, então com certeza o pagamento do dinheiro, o valor a ser pago, melhor dizendo, vai também aumentar, tá? Isso é função, ou seja, o valor que você vai pagar vai depender da quantidade de combustível que você vai, né, colocar na sua condução, no seu veículo, tudo bem? Então, isso são exemplos de função crescente, tá? Função decrescente é quando ela sai do maior, do valor máximo, e ela vem caindo, ela vem decrescendo com o tempo, tá? Outra coisa, gráfico
de uma função afim. Falei para vocês, demonstrei para vocês, né, no assunto passado, que o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. Essa reta ela pode ser crescente, né? Ela pode, se for crescente, certamente para a direita, e se for decrescente, para a esquerda, né? Falei para vocês que para chegarmos a desenvolver um gráfico de uma função afim, é necessário que nós atribuímos valores a x para poder encontrar os valores do y e assim formar o par ordenado, né? E mediante a essa situação de pares ordenados, nós vamos o quê? Nós vamos traçar o nosso plano cartesiano. Foi isso? Que nada mais é do que duas retas, né? Que se intersectam formando uma perpendicularidade, pontos perpendiculares, né? Elas se intersectam. Por que elas se intersectam? Alguns livros falam que são retas perpendiculares que se interceptam. Não, não é uma reta que entra na outra reta. É uma reta que toca em um ponto da outra reta. Então, o correto é intersecta e não intercepta. Intercepta é quando você penetra, né? E uma reta não penetra numa outra reta, ela apenas toca, ok? Formando assim, né, 4 quadrantes, que a gente chama primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, tá? Cada quadrante possui os seus sinais, né, os seus valores, ou seja, no primeiro quadrante nós teremos todos os valores positivos, tanto para x, não é isso? Quanto para y, no primeiro quadrante. Tudo que está à direita de x, tudo que vai ser colocado à direita do x é positivo. Tudo que vai ser colocado na reta do y, tá? Para cima é positivo. Tudo que for posto na reta do x para a esquerda é negativo. Tudo que for posto na reta do y para baixo também será negativo, tá? Só que, como eu falei, voltando, cada quadrante possui o seu sinal. No primeiro quadrante, né, nós vamos ter positivo tanto para x quanto para y, tá? No segundo quadrante, nós vamos ter negativo para x e positivo para y. No terceiro quadrante, nós vamos ter negativo para x e negativo para y. E no quarto quadrante, nós teremos então positivo para x e negativo para y. Ok? Por que é importante eu saber o posicionamento, né, desses valores em cada quadrante? Porque se você troca, né, você com certeza vai errar, né? O seu gráfico não vai ficar de acordo com o que tem que ser, como tem que ser, tá? Então é importante você saber quem é primeiro quadrante, quem é segundo quadrante, quem é terceiro, quem é quarto. É importante você saber, né, que na reta do x todos os valores que estarão à direita da mesma serão positivos, todos os valores que estarão à esquerda serão negativos, tá? Para o y, todos os valores que tiverem para cima é positivo, que tiver para baixo é negativo. É importante, principalmente quando você for fazer a localização desses pontos, que a gente chama então de pares ordenados. Não se pode trocar valores, tá? O que é x vem primeiro, o que é y vem depois do x, num par ordenado. Se você troca a ordem, ou seja, o que é x você coloca como y e o que é y você coloca como x, então obviamente que vai alterar na localização desses pontos na hora em que você for localizar no plano cartesiano, tá? Então a função ela precisa ser bem
analisada, ela precisa ser bem estudada. Você não pode jogar valores aleatórios, tá? Você não pode trocar a ordem dos valores, melhor dizendo, e você não pode confundir uma equação do primeiro grau com uma função do primeiro grau, melhor dizendo, uma função do primeiro grau com uma função do segundo grau, né? Existe uma diferença muito grande. A primeira diferença está no expoente da variável, né? A segunda diferença vai estar no gráfico da função. A função do primeiro grau, ela é uma reta. Como eu falei, ela pode ser uma reta crescente ou ela pode ser uma reta decrescente. A função do segundo grau, o gráfico de uma função do segundo grau é totalmente diferente do gráfico de uma função do primeiro grau, tá? E a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai estar trabalhando melhor esse assunto no decorrer das aulas, mostrando para vocês, né, os tipos de funções também do segundo grau que nós vamos ter, os tipos de gráfico que nós vamos ter, para que vocês possam então saber, né, a diferença exata de uma para outra, ok? Para não ter confusão. Importante lembrar que toda função afim que pode ser escrita da forma y é igual a bx mais c é uma função do primeiro grau, é uma função afim, né? Você lembra do que eu coloquei para vocês, que toda e qualquer função que pode ser escrita da forma y é igual a bx mais c é uma função do primeiro grau. Gente, um detalhe, em alguns livros, inclusive no livro de vocês, vocês vão ver que alguns livros, no lugar do y, vocês vão ter f de x. O que é o f de x, professora? É a mesma coisa do y, tá? Então, algumas questões, alguns comandos, alguns livros, não sei, vocês vão ter f de x é igual a bx mais c, tá? O f de x é o mesmo y, só mudou a forma da escrita, tá? Então, que fique bem claro isso. Eu não falei isso na aula anterior, né? Eu não falei isso no nosso último encontro, estou falando agora, tá? Que fique bem claro isso. F de x e y é a mesma coisa, só mudou a simbologia, tá bom? Então, se você tem f de x é igual a 2x mais 1, isso é uma função do primeiro grau. Se ao invés de você ter o f de x, você tem y é igual a 2x mais 1, isso também é uma função do primeiro grau, tá bom? Então, que fique bem claro isso aí, tá ok, pessoal? Então, a priori o que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Então, a atividade do livro, dessas páginas na quais eu acabei de falar, né, que é a página 147, questão 2, 3 e 6, e a página 151, que é a 9ª, 10ª e a 11ª e a 15ª questão, para que vocês possam estar desenvolvendo. Tá tranquilo, pessoal? Então, desde já, fiquem com Deus, grata pela atenção de todos e até a próxima, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.